Olá, eu sou Mariana Mazui, eu sou neurocirurgia pediátrica e eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu também tô grávida. Eu sei que nesse período a gente fica bastante ansiosa para saber que parte do neném tá desenvolvendo, o que ele tá ganhando. Então eu trouxe a parte do desenvolvimento neurológico para vocês entenderem semana a semana como que o cérebro e as estruturas do sistema nervoso do seu bebê estão se formando. Então, bem no meio do ciclo menstrual da mulher, o que quer dizer isso? Então, do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, você tem um ciclo menstrual. No meio desse ciclo, geralmente é o período que a mulher vai ovular. Se houver relação sexual nesse período, pode se formar um embrião. Esse embrião, na primeira semana de vida dele, ele vai caminhar pela trompa uterina, chegar no útero e só aí ser implantado. Isso daí em geral demora de 7 a 8 dias para acontecer. Já da terceira para a quarta semana de gestação, começa a se desenvolver o sistema nervoso central. Então notem que isso acontece muito precoce, muitas mulheres não sabem que estão grávidas. Por isso que a gente recomenda sempre um preparo pré-concepção, antes de engravidar. Então, em geral, é recomendado você procurar um ginecologista 3 meses antes para começar a tomar as vitaminas. Para a gente da neuro, a vitamina mais importante é o metilfolato, que está associado à diminuição de algumas malformações no bebê. Então, voltando, na terceira para a quarta semana, acontece a formação e depois o fechamento do tubo neural. Então, o sistema nervoso central vai se formar a partir de uma intumescência em uma dessas camadas e isso vai formar um tubo. E esse tubinho ele tem que se fechar por completo. Isso chama fechamento do tubo neural. Nesse momento, é muito importante que os níveis de metilfolato estejam adequados, porque a deficiência de metilfolato pode ocasionar um não fechamento do tubo neural. E isso daí vai gerar aquela doença chamada mielomeningocele. Também nesse grupo de doenças estão as meningoceles e as encefaloceles. Então, às vezes, bem antes da mãe saber que ela está grávida, o sistema nervoso central já está formando e essa é uma parte primordial da formação do sistema nervoso central. Então, é muito importante você se programar antes de engravidar. Depois da terceira, quarta semana, o próximo passo importante acontece na sexta semana. Na sexta semana vai acontecer a proliferação neuronal. O que quer dizer isso? As células que vão originar no futuro os neurônios vão começando a se multiplicar em nível ascendente, vão se multiplicando. Elas vão se concentrar num grande número e lá para a oitava semana elas vão migrar para as áreas finais. O que quer dizer isso? Cada neurônio tem sua necessidade, tem sua função. Então, por exemplo, a célula responsável por sentir cheiro não é a mesma célula responsável pela visão. Então, cada grupo de células vai ter uma certa especificidade e vai migrar para a área final. Por exemplo, a área da visão fica aqui na região occipital, aqui na região posterior da cabeça. Então, essas células vão migrar para lá. A área da motricidade, da movimentação, fica aqui na região frontal. A da sensibilidade fica na região parietal, que é um pouquinho posterior. Enfim, essas células vão migrando para as áreas específicas. Nesse momento, algumas desordens ou alteração genética pode gerar microcefalia. Isso acontece por volta da sexta semana de gestação. Então, por isso que é importante mesmo você estar programado e prevenido, sabendo que você tem a possibilidade de engravidar, porque você tem que se defender, tem que se proteger de algumas infecções, por exemplo, picada de mosquito. Já na oitava semana, que é a parte que as células vão migrar, a gente tem algumas alterações. Então, a lisencefalia pode acontecer nessa fase. As heterotopias. O que são as heterotopias? É quando um grupo de célula fica fora do seu lugar usual. Em geral, essa doença pode ocasionar crise convulsiva já logo no nascimento da criança. Na 10ª semana, o cérebro, o sistema nervoso central, ele vai já
criando o formato que ele vai ter no futuro. Então a gente já consegue ver os hemisférios cerebrais separados, acontece o fechamento final da região da medula. Nessa fase também pode acontecer algumas malformações do fechamento. No ultrassom já é possível de ver os dois hemisférios cerebrais. O tronco cerebral também está mais delimitado. Acontece a formação da parte final da medula. Já na 16ª semana vai começar a arborificação do cérebro. O que quer dizer isso? Os neurônios, eles têm principalmente 3 partes. Então a gente tem os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos é a parte que são raminhos, é a parte que vai receber os estímulos nervosos. O corpo celular, ele vai interpretar esse estímulo que os dendritos receberam e vai transmitir a mensagem através dos axônios. Então, na 16ª semana, inicia o processo de arborificação dos neurônios. Então, os neurônios vão começando a ficar mais especializados. Na 18ª semana, acontece a morte de alguns neurônios. Isso pode soar um pouco estranho quando a gente fala assim, ué, mas o cérebro do bebê não está se formando? Como que os neurônios vão começar a morrer? Então, isso vai se acentuar mais lá na frente, mas na 18ª semana já temos um pouco de morte cerebral. Por quê? A gente vê que o cérebro, algumas células que não estão sendo usadas, ele acaba descartando. Então, nesse período, a gente já começa a observar esse processo. As fases do desenvolvimento cerebral, elas são bastante simultâneas, bastante integradas. A partir da 20ª semana, isso fica ainda mais integrado. Então, não existe, elas não são fixas. Uma fase termina para a outra poder começar. Elas vão acontecendo simultaneamente, em diferentes graus, a depender da idade da criança. Então, 20 semanas a gente chega no meio da gestação. A partir daí, as fases vão ficando cada vez mais integradas, cada vez mais interdependentes uma da outra. Na 27ª semana, acontece a formação das sinapses. O que quer dizer? Aquele neurônio que foi se desenvolvendo com as partes todas completas, ele já começa a se comunicar mais com os outros neurônios, e isso é chamada de sinapse. E vai fazer um pico quando o bebê tiver com 1 ano e 3 meses. Então, mais próximo do nascimento, vai começar a acontecer a mielinização. O que é a mielinização? Lembra que eu falei que o neurônio tem 3 partes? O axônio é a parte que vai transmitir mesmo o estímulo nervoso. No começo, essa transmissão ela não é tão eficiente. A mielinização vai ocasionar uma proteção, é como se fosse um cabeamento desse fio, e vai fazer com que essa transmissão seja mais efetiva, mais rápida. Então, o bebê, quando ele nasce, ele tem algumas poucas áreas mielinizadas. O que um bebê precisa saber fazer? Ele precisa conseguir enxergar a mãe, enxergar o mamilo, mamar e engolir o leite. Então, basicamente, isso que ele precisa fazer para sobreviver nos primeiros meses. Então, apenas essas áreas vão estar mielinizadas. A área da visão e a área da deglutição da boca e da garganta. Conforme a criança vai crescendo, outras áreas vão sendo mielinizadas. E assim, o paciente também vai ganhando... Ai, paciente não, né? Criança, não é paciente. E assim, a criança vai ganhando as funções. A mielinização, ela acontece de forma crânio-caudal. Então, por isso que primeiro, antes de sentar, uma criança precisa sustentar o pescoço. Antes de andar, uma criança precisa sentar. Então, as funções são hierarquizadas. Outro processo que também acontece, e vai acontecer aos 2 anos e depois na adolescência, é o processo de poda neural. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei que lá para a 18ª semana acontece morte de neurônios? Então, o que acontece no nosso cérebro é que ele identifica os neurônios que estão sendo usados com os neurônios que não estão sendo usados. Então, ele vai descartar as conexões que não estão sendo usadas e vai fortificar as conexões que estão sendo usadas. Então, a gente tem uma frase que, de forma simples, ela explica o que acontece no nosso cérebro, que é use it or lose it. O que quer dizer isso? Se você não usar, se você não estimular aquela função, você vai perder. E com a idade vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir fazer aquela função, executar aquela tarefa novamente. Bom, então em resumo eu vou te falar como que acontece o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. Mas antes, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. A gente nasce com bastante neurônio, com bastante conexão. E
conforme a gente vai fazendo o uso e o estímulo, a gente vai perdendo alguns neurônios, perdendo algumas conexões, só que ao mesmo tempo desenvolvendo as conexões feitas com muita força, com muita eficiência. A inteligência, ela está, na verdade, relacionada não ao número de neurônios, mas à capacidade das conexões. A gente nasce com um grande número de neurônios, com muitas conexões, só que com o tempo a gente vai selecionando as conexões que são mais eficientes, que são mais utilizadas e vamos perdendo as outras conexões. As áreas cerebrais, elas vão se desenvolvendo em fases diferentes. Uma coisa muito interessante de saber é, por exemplo, o cérebro do adolescente. O cérebro do adolescente, ele não está ainda totalmente formado, não está totalmente mielinizado. Por isso é comum os comportamentos mais agressivos, mais impulsivos, porque a área pré-frontal, que é essa área aqui da frente, ela vai terminar seu desenvolvimento por volta dos 25 anos. Bom, então vocês entenderam que a cada idade, a cada fase da criança, tem uma área se desenvolvendo mais do que outras áreas. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre janelas do desenvolvimento e em que momento você estimular cada função do seu filho. E até o próximo vídeo.